do Rio Grande do Sul, o MDB do Rio Grande do Sul, está promovendo uma série de encontros macro-regionais para já formular as diretrizes do plano de governo do partido para 2022 e amadurecer o debate em torno do seu pré-candidato ao Palácio Piratini. E um desses pré-candidatos está aqui conosco, que é o deputado federal Alceu Moreira, ele que é o presidente do MDB aqui do Rio Grande do Sul, está no seu terceiro mandato como deputado federal, terceiro mandato lá em Brasília na Câmara, mas já foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito de Osório por 2 mandatos, foi secretário estadual da Habitação e do Desenvolvimento Urbano durante o governo do Germano Rigoto, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa também e da FAMURS, quer dizer, um currículo que aos 67 anos deixa inveja para muito político, mas o que a gente pode falar a respeito dessa sua visita aqui a Lajeado, região, né? Hoje à noite esse evento importante também por parte do partido MDB, né? Para projetar o que vem pela frente, porque certamente teremos bastante embates políticos ainda. Deputado Alceu Moreira, muito bem-vindo aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos nossos ouvintes do Troca de Ideias. É uma alegria poder estar com vocês. E a gente queria agradecer muito a possibilidade de conversar com tantos que, se não fosse vocês, não conseguiríamos. Deixa eu dizer o seguinte, eu acho que de todo esse período político que eu vivi, ao longo desses anos, nunca teve uma eleição em que o conjunto de novidades, a forma de fazer campanha, de entregar a mensagem para a população, fosse tão surpreendente, tão modificada como nesses últimos 2 anos. O passo do mundo analógico para o mundo digital mudou a lógica de compreensão das pessoas. O volume de informação que as pessoas têm sobre todos os temas já não permite mais o tapinha nas costas, o discurso do companheiro para o companheiro, né? Lembra, eles faziam aquelas reuniões políticas, as pessoas andavam 500 quilômetros, se compunha uma mesa com 10, 12 líderes, ele se sentia o máximo, ele dava um discurso de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, e ela aplaudia de pé, as pessoas ficavam numa loucura. Isso ainda vai acontecer, mas isso não fura a bolha, né? Isso vai acontecer dentro da bolha partidária, de nós para nós. Quando a gente foi fazer o debate sobre como nós íamos organizar o MDB para a próxima eleição, a gente percebeu o seguinte, nós precisamos ter uma causa que permita, no debate da causa, furar a bolha. Nós temos que sair do discurso de nós para nós. E aí que a gente, então, trabalhou essa metodologia de montagem de um plano de governo para o Rio Grande do Sul. E começamos a estudar estratégia, inclusive, de várias experiências do mundo. Tá? E vamos perceber o seguinte, os países que mais conseguem fazer entrega da democracia é o que estabeleceram como método governança resolutiva. E o que é isto? Isto é uma plataforma, utilizando toda a tecnologia que nós temos disponível, para fazer o governo se expressar para a população sem que tenha que voltar ao passado da secretaria, do secretário com gravata no pescoço, com audiência, com a sala de espera, com aquele mundo, como se as pessoas fossem um amontoado de gavetas e departamentos que tu abre só o que tu deseja. Não, a população normalmente tem necessidade de políticas públicas transversais. E é o Estado que foi pago para servir a população que tem que responder essa demanda. Então, desde a construção do plano de governo que nós vamos fazer aqui hoje, vamos estar trabalhando nisso, daqui a pouco vamos estar conversando com a Univates, né? Talvez a universidade seja a maior representação disso. Como é que nós usamos a universidade nos governos? Nós usamos, ela forma pessoas e entrega para a sociedade. Mas e a estrutura dela durante o período de graduação? O que poderia fazer a Univates durante o período de graduação por toda a região do Vale? Se nós desenvolvêssemos com ela um processo de governança resolutiva, se nós tivéssemos com previsibilidade, dizendo em todos os setores da sociedade do Vale, o que se precisaria fazer para dar esse salto de qualidade desejada, sempre colocando a responsabilidade fiscal, sabendo quanto é que eu tenho dinheiro para investir nisso. Mas se nós fizermos com a universidade, a universidade por si só, durante o período de graduação, é um grande laboratório vivo, né, de conhecimento, de talento, de gente que pode ajudar muito a região a responder questionamentos que, se nós ficássemos no dia a dia, levaria meses para isso. Mas só isso? Não.
se eu for pegar aqui, acho que a 130, né? Vou imaginar o seguinte. O jeito que ela está hoje, ela é como nós tivéssemos um corpo com artéria entupida. Então, o camarada querendo viver, mas ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque está difícil o negócio. Tá? Então é o seguinte, não é possível que uma região com esse grau de desenvolvimento, vocês têm uma economia que desenvolveram aqui, tão heterogênea, que vocês perderam a capacidade de quebrar. Essa é uma região que não quebra. Porque se um setor está mal, o outro está bem. Né? Os maiores exemplos de economia cooperativista estão aqui. No meio desse minifúndio cheio de problema, ou com uma comunidade alemã ou italiana, mas todos eles muito bem ícones no processo. Além das plantas industriais, as mais diversas. Então é o seguinte, se tu tem tudo isso, uma potência dessa, é claro que eu tenho que discutir um plano de governo que inclua a perspectiva da infraestrutura desta artéria que eu preciso de não é só isso. Eu tenho que discutir qual é o projeto de saúde, eu tenho que discutir de educação. E o meu partido, como é que vai fazer isso? Quando ele for discutir isso, ele vai descobrir o seguinte, olha, as pessoas que mais podiam nos ajudar a construir o tal plano de governo, para fazer com responsabilidade e conhecimento, para não fazer assembleísmo, não estão no meu partido. E eu preciso questionar eles. Nós furamos uma bolha. Eu vou ter que procurar um especialista de saúde, de educação, de infraestrutura, em tudo que é lugar, e nós vamos conversar com os melhores. Essas pessoas vão ter, consequentemente, o sentido de pertencimento. Eu ajudei a fazer o projeto. Então, o MDB está propondo aqui hoje um debate completamente diferenciado. Nós realmente queremos uma gestão para os próximos 4 anos de um Estado dinâmico, moderno, né? Nós não queremos mais esse Estado paquidérmico, gigante, lento. Ele precisa realmente responder e acho que temos condição de trabalhar com a plataforma digital, não apenas na governança resolutiva, mas também em outros setores, como é o caso da educação. Estamos conversando com o deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual do MDB. Aí, em relação ao evento desta noite, né, a 4ª edição do programa Caminhos do Rio Grande, além de representantes do Vale, há também a participação de outras representações. Como é que vai ser esse evento, a dinâmica dele hoje à noite? Então é o seguinte, ó, como é que ele funciona? Quer dizer, logo no início do evento, tem um técnico que nos ajudou a compor essa ideia, o Grisa, que vai explicar para as pessoas a estrutura do passo a passo da construção do projeto de governo. Tá? Logo depois que ele terminar esse processo, nós temos 2 pessoas que vão se posicionar. O Fernando Schwank, que vai falar da Costa Rica, porque ele está na Costa Rica agora, no ICA. Ele foi ex-prefeito de Rio Pardo, foi secretário de Agricultura Familiar em Brasília. Ele vai falar para nós da expectativa do desenvolvimento regional do Vale a partir da agricultura, da pequena propriedade rural. Tá? Que aqui vocês também quebram um paradigma, né? O pessoal gosta muito de dizer o pequeno produtor rural e o grande produtor rural, como se um tivesse muita área e outro pequena área. Não, aqui tem grandes produtores rurais em pequenas áreas. Tá? O cara é produtor de frango, por exemplo, é um grande. Quantos hectares? Tem 14, 15. Grande produtor de leite, quanto tem? Tem 20 hectares. Então é grande produtor. E o Schwank vai falar muito disso, da estruturação disso, principalmente na conquista do mercado internacional, né? Para que o mercado internacional não fique só com os grandes frigoríficos, com os grandes players, né? Que a população, de modo geral, possam participar dessa riqueza. Tá? E o Carlos Alberto, da cooperativa PIA, que vai falar para nós da importância da estruturação do sistema cooperativo na potencialização da pequena propriedade regional. Tá? Então, são 2 pessoas. Eles vão dar visão do que eles gostariam que o Estado fosse nos setores deles. Então, isso fecha a participação externa. Logo depois, nós teremos, então, a participação das lideranças, que vão conversar sobre isso. E aí, 3 minutos para cada um, e aí as pessoas se inscrevem para falar, ou liderança, deputados estaduais, federais que estão aqui, o Rigoto sempre vem no processo, não, líderes partidários. O Roberto Agenta deve estar aqui conosco, da Beira Rio, eles vão falar. Então, vai intercalando das regiões, porque nós vamos ter aqui Carbonífera, Grande Soledade, Vale do Rio Pardo e Taquari. Tá? E as pessoas vão se inscrevendo. O evento normalmente dura em torno de 2h30. É um evento que não dá para fazer pequeno, por pouco tempo, não tem jeito. Né? E quase sempre ele é muito elucidativo. Mas ele perdeu a característica de ser aquele evento discursivo, né? Que todo mundo fala e alguém aplaude. Bom,
Tem 3 nomes aí que estão sendo mais sondados, né? Estão na pauta para ser candidato pelo MDB ao governo do estado. Seu nome, Gabriel Souza, que é o presidente da Assembleia, e também o próprio José Ivo Sartori, que foi governador. A gente já sabe que o Eduardo Leite, que é do PSDB, vai concorrer à presidência, está tentando isso, né? A gente não teve até hoje um governador reeleito. O seu nome, o senhor pretende oficializá-lo? É uma discussão do partido, ainda não está bem definido. Quando é que deve sair essa definição? E por que, no seu ponto de vista, o MDB é o partido que deve suceder o atual governo de Eduardo Leite? Bom, primeiro é o seguinte, depois de muitos e muitos anos, nós temos um candidato que ganhou a eleição de outro candidato do mesmo campo político. Isso para o Estado gerou um ganho de continuidade que não dá para avaliar nesse momento, né? Algumas coisas dá, nós estamos pagando em dia. O Estado tem condição, está reequilibrando as suas contas. É o primeiro mês que nós temos a despesa dentro do limite prudencial, quer dizer, a nossa dívida está abaixo. Então, inclusive, hoje, se nós quiséssemos trabalhar a questão de tomar um empréstimo, se fosse baseado só nesse mês, nós poderíamos. E o que significa isso? Significa dizer que os projetos que o Sartori encaminhou, na sua grande maioria, foram encampados pelo Eduardo Leite. Deram continuidade, inclusive com o apoio da Assembleia e da bancada do MDB, que, embora dando apoio ao governo de Eduardo Leite, é sempre crítica e faz construção do processo. Está fazendo agora com o marco regulatório do saneamento. Tá? Então, o Estado cresceu muito. Bom, o que nos diz o Eduardo quando ele conversa com a gente, o governador? Que era muito importante nós mantermos mais um período com o governo no mesmo campo político. Né? Não permitir, por exemplo, que nós tivéssemos uma experiência de esquerda, tá? E pudesse transformar o Estado, uma expectativa da esquerda, a gente tem que discordar disso, mas tem que respeitar, e inchar o Estado de novo, botar muita gente, coisa e tal, porque é da forma como eles pensam o processo. Ou ir para uma faixa estreita da direita radical, tá? E não permitir que o Estado continuasse conversando, inclusive do ponto de vista geoeconômico, geopolítico, conversar com toda a sociedade. Então, na proposta do próprio Eduardo, tinha que estar no meio. Bom, para estar no meio, nós, então, faríamos uma composição de vários partidos políticos, né, para estar no meio. As candidaturas, que é o que me perguntaste. Bom, em alguns momentos na história, fica claro para as pessoas o seguinte: olha, no Rio Grande do Sul, em todas as eleições, o MDB teve candidato a governador. Então, nós temos capital político para ser candidato a governador. Quer dizer, nós teremos candidato a governador. Ou coligado com o Zé, ou com o Pedro, ou com o Manuel, teremos candidatos a governador. Isso é a governador, não a vice. Nós teremos como candidato a governador. Não tem nenhum demérito em ser vice, nenhum. É possível a gente compor com outro, mas o MDB tem isso. Assim como o PSDB, a nível nacional, sempre teve candidato a presidente da República. Ganhando ou perdendo, sempre teve. Então, se eles indicar um candidato à presidência da República, eles sentam na mesa com alguém que tem vantagem sobre os outros para discutir a candidatura à presidência. Tem que ser isso? Não. Pode não ser. Pode não ser uma pessoa com grande laço para ganhar a eleição e representar esse projeto sendo de fora. No caso do MDB, nós teremos candidato a governador para fazer uma composição. Então, a gente está construindo o projeto e teremos o candidato. Houve um período em que o candidato era o Pedro Simão e não tinha discussão. Era o Pedro Simão. Pronto. Agora, nós temos uma candidatura que está acima da média, é do Sartori. Se o Sartori quiser ser candidato, eu não sou candidato, vou concorrer a deputado federal, o Gabriel vai concorrer a deputado estadual, normalmente, né? Os outros candidatos estão se propondo a ser candidato, ou o Cairoli, ou o Roberto Agenta, ou as pessoas que... Bom, se ele for o candidato, é ele e não tem discussão. É quase unanimidade do partido. E ele tende a encarar o desafio? Aí é que está o detalhe. O Sartori, desde que saiu do governo, não dá uma entrevista, não fala nada sobre isso com ninguém. Tá? É uma coisa respeitável, é dele. Tá? Então, um grupo de companheiros nossos vai conversando com ele para saber até que ponto ele tem essa decisão. Se ele quiser concorrer, ele vai dizer, e é isso que nós estabelecemos 4 de dezembro, tá? Não que a gente quisesse forçar a barra para nada, tá? Mas a gente tem uma data para ver se define, porque daí possibilita que se organize os outros candidatos. Bom, não sendo o Sartori, o que nós vamos fazer então? Tem mais de uma candidatura proposta, e aí com o presidente do partido, publica-se um edital após uma reunião da executiva e abrindo tempo para a inscrição de uma prévia. Então, aqueles que quiserem concorrer, tem a regra, assim como foi o Paulo Zukowski contra o Sartori, os dois concorreram numa prévia, a gente vai ver aquele mesmo regulamento
dizer quem são os eleitores e fazer uma prévia para decidir dia 4 de dezembro ou 18 de dezembro, enfim, a data não obrigatoriamente tem que ser a data, mas vai ter uma prévia para decidir quem é o candidato. Então, se nessa condição, se eu gostaria de ser candidato, sim, não tenha dúvida. Se eu pudesse ser o candidato a governador do MDB, faço isso com o maior gosto, tá? Mas não terá da minha parte nenhuma forma que macule a democracia ou que transforme isso numa obsessão. Não mesmo, com certeza não. Para mim é mais importante o projeto e a vitória que o MDB pode ter na eleição do que propriamente a indicação do nome. E o que o senhor vê que hoje, por mais que o senhor elencou alguns pontos, citou alguns pontos em que está pagando em dia, em que projetos que foram iniciados pelo Sartori foram continuados pelo Leite, mas aquilo que está faltando, aquilo que deve ser melhorado ainda no Rio Grande do Sul, principais pontos para mudar, tendo em vista já aquilo que vai se desenhar aí no próximo pleito? Ora, tem, no mínimo, 3 eixos que precisam ser observados com lupa. O primeiro é o ambiente de negócios. A gente tem que perceber o seguinte, a maior ferramenta de inclusão social é o empreendedorismo. Mas tem alguém que tem toda a possibilidade de ser empreendedor e ficar 6 ou 8 anos esperando uma licença ambiental, certamente não é um bom negócio. Tá? Então, o Estado tem que ser um instrumento que, do ponto de vista absolutamente transparente e legal, mas ele tem que ser um facilitador do ambiente de negócio. Se alguém quer empreender, ele entra no Estado e o Estado tem que facilitar o máximo para ele poder empreender e gerar renda. Então, o ambiente de empreendedorismo é fundamental. O outro eixo é a máquina do Estado e seus funcionários, são servidores. Esta forma como o Estado vê a população, por departamento, como se o cidadão fosse um amontoado de fatia, é um erro. Principalmente com toda a ferramenta digital que nós temos agora, tem que ter uma plataforma digital do Estado que ele entregue para a população a resposta inteira. Não interessa se é de uma secretaria, da outra secretaria. A sociedade pergunta, o Estado responde. Não é o secretário tal ou qual. As secretarias, elas praticam política, desenvolvem política, executam políticas, mas pensar política tem que ter um eixo de pensar no governo. E a última, e a mais importante, a meu juízo, é a questão do passivo social. Por incrível que pareça, pessoal, nós temos em 11 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas aqui que não são capazes de gerar trabalho e renda na sua plenitude. Por uma questão simples. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. O nosso sistema educacional, há no mínimo 6 décadas, que eu tenho 67, comecei para o colégio com 7, tá? Que a melhor parte da aula é o recreio. Hoje o recreio e a merenda. Na minha época era só o recreio, porque eu levava pão com banha de merenda no cartapaço, caminhava 5 km a pé. Mas agora não, é isso. Então a sala de aula não é um espaço de descoberta. Mas imagina, se já não era no mundo analógico, agora nós mandamos o nosso neto, o nosso filho para o colégio, e a professora de geografia está falando sobre a Cordilheira dos Andes, escrevendo com giz num quadro verde. E a criança vai na tela do celular e bota a Cordilheira dos Andes com gelo escorrendo ali. Meu amigo, a sala de aula tem que ter toda a tecnologia disponível do mundo digital. Isso precisa construção de uma plataforma digital com projeto didático pedagógico para isso. Bom, para os alunos que têm 14, 15, 16, que vão chegar a 18 daqui 3 ou 4 anos, é possível fazer. Mas me diz o seguinte, o cara que veio de Tenente Portela morar em Lajeado, mãe, 38 anos, 3 filhos, morando numa vila de Lajeado, ou de Estrela, ou de Arroio do Meio. Essas pessoas, o Estado abandonou na prateleira da vida, elas não têm qualificação profissional. Se elas perderam o emprego em algum lugar, ela não sabe como sobreviver. Só que essas pessoas são 4 milhões de pessoas. Se essas pessoas ganharem R$1.000 por mês, o Estado põe 4 bilhões na economia todo mês. Essas pessoas estão num lugar chamado passivo social. Ele adoece, ele gasta muito, ele vive mal, ele tem cheio de problema em casa, porque ele tem dificuldade para gerar receita. Então o Estado precisa perceber que o bem maior da sua é o povo. O bem maior não é o asfalto, não é o prédio, não é a escola, não é a rua. O bem maior é o povo. Então eu tenho que tirar esse cidadão do passivo social, ele tem que passar por uma máquina chamada Estado e ir para a inclusão produtiva. Ele precisa ter alguém que... E o maior bem que o Estado precisa fazer é isso. Se tu andar pelo Brasil,
aonde tu encontrar gaúcho tem riqueza. E aonde só tem gaúcho tem problema, e o problema está no Estado. Tem alguma coisa que não é com o povo. Então eu preciso lá resolver o povo. Vou te dar um exemplo prático. Um cidadão era domador de cavalo em Bagé. 38 anos, ele caiu do cavalo e deu um problema na coluna. Ele não pode mais domar cavalo. E o Estado nunca vai dar para ele a possibilidade de utilizar as mãos, o cérebro, tudo que ele pode produzir, ele não vai ser treinado para isso. Então, a máquina do Estado, no Estado lato sensu, município, Estado e União, e mais as estruturas coletivas, públicas ou privadas da região, tem que fazer um arranjo produtivo para gerar qualificação profissional e incluir essa pessoa na escala de inclusão produtiva. Ele não pode ficar no passivo social a vida inteira. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o deputado federal Alceu Moreira, presidente estadual do MDB. Sucesso aí nos eventos, nas empreitadas, nos projetos, e muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Rita. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao Troca de Ideias. Foi uma alegria poder ter conversado com vocês e falar um pouco dos nossos sonhos e vontades. Fique com Deus.